tem problema. Nicolas sofre condenação. Eu também estou lá dentro. Eu estou respondendo a um PAD da Polícia Federal, sendo que eu estou licenciado da PF desde 2015. Aliás, É a Eduardo, primeira vez na história que nós estamos vendo um processo administrativo da Polícia Federal contra um servidor que não está exercendo as funções da Polícia Federal. Eduardo, eu queria aproveitar sobre federal isso. Ainda por cima. Agora, você imagina se um deputado federal, que tem no artigo 53 a garantia da imunidade parlamentar, ele está sendo processado administrativamente porque ele chamou o super sensível delegado Fábio Schor de cachorrinho, né? E depois eu coloquei um outro adjetivo, porque eu achei injusto com cachorrinho, né? Não vou repetir aqui. Mas você imagina só a população para dar opinião na rede social. Tá, Tem Eduardo, como você dizer que isso daí é uma democracia. A liberdade de expressão está na base da democracia, porque a democracia ela pressupõe reformas frequentes. E você só consegue reformar aquilo que você identifica como errado. E para você identificar como errado, você tem que falar, você tem que debater. Esse é o Brasil que a gente está vendo hoje. Eduardo, aliás, aproveitando que você falou sobre isso, quando a gente teve as tarifas, né, no fim das contas, os efeitos imediatos foram, logo em seguida, a tornozeleira do Jair Bolsonaro. A gente viu um aumento, ainda que pequeno, Sim, eu vi a cara do Paulo, mas foram alguns dias depois, né, Paulo? Não, mas que eu tô chocado com você admitir no ar que o Alexandre Não, eu não estou admitindo nada, eu não estou admitindo nada, eu estou preparando uma pergunta. A tarifa do Trump. Eu não estou admitindo. Porque se for isso... Paulo, você está me interrompendo agora exatamente como você estava reclamando antes. De Moraes. Não, com licença, Paulo, é o seguinte. Eu estou dizendo o que aconteceu. Os efeitos dessas tarifas... Você falou consequência, né? Consequência é efeito. Bom, é só ler, né, as decisões que citam, inclusive, mas então Trump. Você está concordando? Não, calma. Você está concordando que a consequência... Não estou concordando com nada. Da tarifa escuta, foi... Escuta a minha pergunta, por favor. Feito de refém por um tirano. Não, que calma. Loucura, Diogo. Não tô fazendo... de normalizar um troço desse. Peraí, Paulo. Que normalizar? Em retaliação eu quero saber... Mas, Paulo, só deixa eu terminar a pergunta. Por favor. Paulo, come uma jujuba aí, fica calminho, deixa a gente perguntar. No fim das contas, ele estava me interrompendo. Jujuba. Aliás, eu não te interrompi com essa frequência quando você estava falando, Paulo. Eu tô concordando com você aqui, na verdade. Eu tô enumerando aqui fatos sequenciais, tá? Coisas que aconteceram. O Eduardo disse que ele esperava que as tarifas tivessem o efeito de que os empresários pressionassem o governo, a justiça, não sei, o Congresso, a tomar iniciativas que interrompessem, digamos assim, o processo contra o Jair Bolsonaro. Mas as consequências... É o que eu espero, que a gente vá como solução, Diogo. Ok, tudo bem. As consequências foram, primeiro, a gente teve uma operação que resultou aí na tornozeleira em Jair Bolsonaro. A gente viu um aumento, ainda que pequeno, como disse o Paulo Figueiredo, da popularidade de Lula. A gente teve uma onda, né, de apoio a todos aqueles que se opuseram a essas tarifas. A gente tem aí, Eduardo, imagino que você concorde com isso, uma dificuldade maior para que você possa voltar ao Brasil nesse momento, né? Então eu queria saber o seguinte, no fim das contas as tarifas ou essa pressão ou esse lobby que vocês fizeram nos Estados Unidos tiveram um efeito contrário, diametralmente oposto ao que vocês esperavam, né? E eu queria saber também qual é o seu futuro político daqui para frente. Diogo, eu não estou preocupado com o meu futuro político, né? Eu estou disposto a morrer no exílio aqui nos Estados Unidos para levantar essas bandeiras de liberdade, porque eu estou vendo um povo desesperado à beira de uma Venezuela e não tem mais a quem recorrer. É por isso, mais uma vez, que eu agradeço ao Trump. O Trump está entrando nesse jogo e está sendo o fator que está mudando esse tabuleiro todo, né? Então, eu não estou fazendo cálculo eleitoral, eu não estou fazendo cálculo político. Para mim, pouco importa a questão de desgaste ou não. Para mim, importa se a gente vai soltar aquelas velhinhas que estão presas. Para mim, importa se o brasileiro, né, não vai estar fadado no futuro a ser igual Cuba, onde tudo que você faz, né, todo fruto do seu trabalho, vai para o ditador e você não pode sequer reclamar disso. Essa que é a minha preocupação. Se eu vou ser eleito senador, deputado federal, presidente, qualquer coisa que seja, muito antes disso, passa, né, essa situação de agora. Eu tenho dito, as próximas semanas, os próximos meses, serão vitais para as próximas décadas do Brasil. E eu estou disposto a fazer o sacrifício, eu me preparei para esse momento. O Alexandre de Moraes acabou de bloquear minha conta, não vai encontrar nada lá, Alexandre de Moraes. Não vai encontrar nada lá. Você pode vir para cima de mim, vocês podem aí, como tem muitos jornalistas, né, toda hora. E aí, o seu visto, como é que é? Como é que não é? E o passaporte diplomático? Pode tirar isso tudo. Eu estou disposto a ir às últimas consequências
pode prender o meu pai. Eu não vou mudar minha conduta, eu já estou adiantando para vocês. E realmente, Diogo, né, o Brasil é o único país que responde com prisões e censura, porque Alexandre de Moraes estava fazendo mais censura em cima do Rumble, estava mandando expediente para o Rodrigo Constantino, mesmo se recuperando de tratamento de câncer, né? Algo totalmente desumano, em que pese meu coração partido em virtude dessa maldade, eu acho que fica escancarado para todo mundo que realmente o que o Trump fala na carta dele, da crise institucional brasileira, ela é verdadeira, da questão da caça às bruxas. Então a gente tem que resolver esse problema. Eu não sou responsável pela tarifa. O Alexandre de Moraes é responsável pela tarifa, juntamente com o Lula. Né? Mas o Lula, ele sempre foi uma pessoa coadjuvante. Ninguém se importa muito com o que o Lula fala. O Lula é o bêbado da rua. Né? Você vai passar lá para comprar pão, tá o cara lá reclamando do outro lado, te xingando de tudo, e você não dá muita bola para isso. Vira e mexe, você pode até, às vezes, repreender, mas toca a tua vida. O Alexandre de Moraes, sim, ele é o grande responsável. E como eu falei, né, a solução do problema não é o que eu espero. A minha fala aqui é o seguinte: para que nós tenhamos a inteligência de identificar o problema de maneira correta e acionar as alavancas para solucioná-lo, o empresariado não tem que vir aqui nos Estados Unidos. Me desculpe, né? Até colegas de partido estão fazendo uma delegação para vir aqui junto com parlamentares do PT. Não vão conseguir resolver nada. A nossa embaixadora não é recebida aqui. O Alckmin não tem interlocução aqui. E eu adianto para vocês, não haverá recuo, porque para que ocorra uma mesa de negociação, o Brasil tem que dar um primeiro passo naqueles pontos da carta do Trump. E aí a minha sugestão é, deixem o Congresso votar a anistia. Se quiserem sacrificar o país inteiro para, né, achando que vale a pena deixar a senhora Iracina Gás, a da Gilza, né, e vários outros na cadeia para talvez morrerem igual Clezão, se acharem que isso vale a pena, paciência. Né? Não serei eu que vou cooperar com esse regime e dar ali um apoio para que o país continue pagando altos impostos para sustentar as viagens do Lula, né, a interferência do Lula no judiciário da Argentina, pedindo Cristina livre, a interferência do Lula que mandou um avião da FAB pegar uma corrupta condenada no Peru, né, a ex-primeira-dama Nadine, e trazer para o Brasil. E depois ficam dizendo que nós interferimos na soberania. Os Estados Unidos está apenas se protegendo. Mas não foram vocês que foram aos Estados Unidos para fazer esse lobby? Diogo, o Moraes mandou o mandado de prisão, um minutinho, para a Flávia Cordeiro, cidadã americana, porque ela tuitou daqui dos Estados Unidos. O Moraes não gostou e mandou prender. Vocês acham que o Trump vai olhar isso como? Chutaram empresas americanas daqui como X, né? Não deixam a Rumble vir para cá, a não ser, né? Aí tem as condições, tem que bloquear o Alan dos Santos, o Terça Livre, esse e aquele. Uma violação clara da primeira emenda. Vocês realmente acham que o Trump vai olhar para essa situação e vai entender com normalidade? Só um líder fraco, como o Joe Biden, entenderia isso daí como normal. E no máximo daria uma empresas norte-americanas, quando se instalam em outros países, não tem que cumprir a primeira emenda, né? Hein, Paulo, só um pouquinho. Empresas americanas, quando se instalam em outros países, não tem que estar olhando para a primeira emenda, gente. Eu queria voltar para a lei local, do né? Diogo, antes de responder a sua. Que a do Diogo eu acho que tem um complemento importante de fazer. Perfeito, vai. Ô, Diogo, o plano sempre foi, desde o início, baseado em duas premissas básicas, tá? Premissa número 1, o Alexandre de Moraes sempre vai dobrar a aposta. Então não há surpresa nesse momento. A premissa número 2 é que o Lula sempre vai fazer cagada diplomática. Então eu posso dizer a você que até agora o plano está funcionando perfeitamente, inclusive as suas consequências. Era sabido que o Alexandre ia reagir. Era sabido, como você explicitou muito bem, que ele ia fazer o presidente Bolsonaro de refém. Agora está, inclusive, saiu uma decisão... Eu não usei essa palavra, só não coloque a palavra na minha boca, por favor. Não, é que eu não usei essa palavra. É que você disse que eu falei isso. Não, a palavra é minha. Ok. A palavra é minha. O que você disse foi que a consequência das tarifas foram a operação contra o presidente Bolsonaro. Isso você disse, não disse? Bom, tá gravado, o pessoal vai poder voltar. Sim. O documento que embasa a operação cita Trump, cita a chantagem que é feita por meio das tarifas, exatamente. Você é um bom jornalista, então não quero te mandar para a prisão. Mas quando você faz uma operação policial contra alguém como consequência de uma tarifa imposta por um líder no exterior,
Isso você está tomando essa pessoa como refém, é comportamento de bandido, é comportamento de mafioso, que é efetivamente o que é o Alexandre de Moraes. Então, só para deixar claro, o plano sempre foi esse. Nós sabemos que nós estamos lidando com um gangster e que, portanto, ele vai se comportar como um gangster. Agora, o que tem sido extremamente positivo, e essa é a consequência, o que tem sido positivo é ver, por exemplo, hoje, a reunião da bancada do PL falando de forma uníssona em anistia, vendo a bancada do PL no Senado falando de forma uníssona em impeachment de Alexandre de Moraes, ver a forma positiva como milhões de brasileiros estão reagindo, porque no final das contas, e esse é o plano, Diogo, esse é o plano Demori, esse é o plano Vilela, o que nós estamos fazendo é simplesmente tentar dar condições para que as instituições e o povo brasileiro reajam, porque nós não vamos conseguir resolver o problema aqui dos Estados Unidos. O que nós vamos conseguir é dar alavancas de negociação para a população brasileira possa reagir, e para que a oposição brasileira possa reagir, uma oposição que estava acuada, uma oposição que estava sem forma de negociação, uma população que estava desacreditada, e hoje nós estamos recebendo milhares e milhares, mais do que a gente consegue dar vazão, de pessoas nos agradecendo. Eu estou aqui andando nas ruas da Flórida, e as pessoas me abraçando, pedindo para tirar foto, dizendo que é herói, você é o salvador do Brasil. E eu falo, não sou, porque quem vai ter que salvar o Brasil vão ser as pessoas que estão no Brasil. Pensem no seguinte, nós somos pilotos de B-2 Spirit, a gente consegue daqui lançar bombas Bunker Busters, que vão atacar e vão destruir uma instalação, mas o Brasil precisa de ocupação, e quem vai ocupar a infantaria, que vai ocupar vai ser o povo brasileiro. O povo brasileiro precisa colocar pressão nos seus... Em primeiro lugar, o povo brasileiro precisa conversar com as pessoas na rua, conversar na padaria, conversar no trabalho, conversar nos seus grupos de WhatsApp, conversar. Depois o povo precisa pressionar os seus governantes, inclusive voltando às ruas. E o Congresso precisa reagir. O que a gente vai poder fazer é simplesmente dar subsídios para que eles possam reagir. Posso emendar uma pergunta pro Eduardo? Queria mudar um pouco o disco aqui, só pra gente virar. Só avisando o pessoal vai. Estranhamente o chat sumiu, não foi a gente não aqui. Ah, é? É. A gente atingiu 150 mil aqui e aí travou aqui, não aparece mais o chat. Nem pra nós aqui nem pra gente no servidor. Aqui, nem pra Olha, você. foi o Xandão, hein? Tentando... Foi o Xandão, gente. Será que o Xandão já... Cuidado, olha o Xandão aí. Tá tirando vocês daqui. É a ditadura da toga. Não sei, mas vamos ver. Vamos lá. Volta. Tá bom. Deixa eu só emendar uma pergunta pro Eduardo. Eduardo, uma palavra que sempre... permeia essa... Eu vou usar a palavra que você usou também, né? Mas não é sentido pejorativo, a narrativa que vocês usam também, né? Porque a vida é feita de construção de narrativas, né, Vilela? A gente faz isso sobre a nossa própria vida, sobre a vida dos outros e sobre as coisas que a gente observa, né? A palavra da liberdade, né? Vocês usam muito essa palavra da liberdade, usaram muito na campanha eleitoral, usaram durante o governo do seu pai e usam agora, e uma das questões é a liberdade de expressão. Se fala muito nisso, o Paulo acabou de falar, né? O Alexandre de Moraes não permite a liberdade de expressão porque ele bloqueia empresas norte-americanas de atuar no Brasil e aquela coisa toda. Então, Eduardo, só queria dar um contexto e tentar entender exatamente como você está pensando hoje. Durante os anos em que eu fui editor executivo do site Intercept Brasil, durante 5 anos, nós publicamos muitas matérias muito críticas ao governo do seu pai na época, né? Acredito eu que nunca batendo abaixo da linha de cintura, né, Vilela? Sempre fomos muito corretos na maneira como a gente encarava as coisas, sendo adversariais, mas nunca fazendo nenhum tipo de... Eu tenho uma aqui que quem toma tapa não esquece. De jogo sujo. Não, tudo bem. Respeito a sua opinião e posso imaginar. Como do lado de cá temos também tapas que tomamos, né? Durante o governo do seu pai, principalmente depois que nós publicamos a Vaza Jato, o Sérgio Moro, ele era então o ministro da Justiça e da Segurança Pública do Jair Bolsonaro. E o próprio presidente Jair Bolsonaro na época e pessoas do governo e do Congresso partiram para cima do Intercept com muita violência. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Se não me engano foi o Carlos Jordi na época, pediu fechamento da redação do Intercept no Brasil. Posso imaginar que na Hungria aconteça coisa parecida com isso, né? Isso em declaração pública, está registrado nos anais lá da Câmara dos Deputados, né?
Era violência, mas vamos deixar. Não, não vamos é lá, violência física. deixa eu terminar. Não, pô, pediu o fechamento da redação e de um veículo legalmente constituído no país. Eu não posso imaginar que num país democrático a gente tenha isso. Pedido por um deputado que era e é até hoje, com a Jovem Pan. até hoje muito importante. Eu não me resulta que o governo Lula tenha pedido o fechamento da Jovem Pan. Tudo bem, eu vou terminar. Não, foi o Ministério Público. Perfeito, aí é o Ministério Público, isso. O Ministério Público pode pedir fechamento. Bom, ele deve ter embasado lá, né, Paulo, nas suas alegações. Um deputado. Igual o Jorginho embasou também. Embasou? Qual foi o embasamento na época, você sabe? Não sei, você que tá dizendo. Pergunta pro Jorginho. Então, eu sou contra, tá? Só pra deixar claro. Então tá bom, posso terminar? Eu sou contra fechar a Jovem Pan e sou contra fechar o Intercept. Isso que eu queria pedir pra vocês. Eu quero só endereçar pro deputado que tá mais calado hoje, né? Bom, teve esse caso, teve um pedido público, inclusive, na Câmara dos Deputados para minha prisão, na época, como editor executivo do site. Teve um pedido público, inclusive, de expulsão, já que eles citaram o Glenn Greenwald aqui, o governo do pai do Eduardo pediu a expulsão do Glenn Greenwald do Brasil e pediu, inclusive, o próprio Jair Bolsonaro falou na época que o Glenn teria que investigar a adoção dos filhos do Glenn, porque o Glenn teria adotado filhos no Brasil para se proteger da expulsão, porque em adotar filhos do Brasil não pode ser expulso. A Carla Zambelli mandou a Polícia Federal na casa do Glenn, não foi? Para fechar, a Carla Zambelli, ela mandou a Polícia Federal, Eduardo, não foi? Fechou Intercept. Paulo, não, esse foi o Terça Livre. Tô falando com o Eduardo. Não, foi o Terça Livre que foi fechado com a Posso Polícia terminar Federal. a pergunta? Deixa ela terminar, Paulo. Não, eu confundi aqui, foi rápido. Vamos lá. Desculpa aqui, confundi. Foi o Terça Livre que a Polícia Federal foi lá e fechou. Vamos lá, eu vou retomar toda a pergunta, pode ser? Pode. Bom, fala-se muito em liberdade de expressão. Vê se eu consigo terminar, né? Fala-se muito em liberdade de expressão. Vou retomar. Pediram o fechamento do Intercept, o governo Bolsonaro. Minha prisão, governo Bolsonaro. Expulsão do Glenn Greenwald do Brasil, governo Bolsonaro. E o próprio Jair falou que o Glenn era malandro ao dizer que ele adotou crianças no Brasil para se proteger da lei e não ser expulso do Brasil. E, por último, a Carla Zambelli publicou, na época, no Facebook, o endereço e a foto da nossa redação, incitando pessoas a irem até a redação para agredir o nosso jornalista. Nós tivemos que fechar a redação por uma semana e mandar os jornalistas para casa. Queria saber se o Eduardo, já depois de tanto tempo que passou, se você, na época, concordou com isso, discordou, porque eu não vi manifestação sua, se você mudou de opinião, se acha que foi um exagero, porque parece que não é num país democrático que a gente resolve as coisas desse jeito, né, Eduardo? Em que pese, né, nenhuma dessas pessoas, como o Paulo bem disse, né, algumas delas foram expulsas do país? Não. A opinião o Bolsonaro pode ter, assim como a Folha não teve opinião, eu torço para que o Bolsonaro morra, assim como tiveram várias peças teatrais, né, incutindo no imaginário das pessoas o Bolsonaro sendo assassinado, jogando bola com a cabeça dele decapitado. Então não dá para reclamar de lado a lado, sendo que a esquerda sempre foi muito mais agressiva e nada acontece com a esquerda. E a direita, você bem sabe, né? A Carla Zambelli já não vive no país, eu também não vivo, Daniel Silveira está preso, o Terça Livre foi fechado. Isso sim são violações. Isso sim ultrapassa o limite de um debate, de opinião sobre o Jair Bolsonaro, sobre isso ou aquilo, né? Então isso daí deixa bem pontuado. Agora, né, certamente, a esquerda fez isso muito antes. Vocês bateram palma quando teve a CPI das fake news e o Frota ficou divulgando o endereço de todo mundo para que as pessoas fossem nas nossas casas. E o Lula falando, né, os sindicatos têm que deixar de pressionar o Congresso Nacional e ir na casa dos parlamentares. Eu lembro aqui, Demoria, você, como integrante da Abrage, né, não sei exatamente se diretor ou presidente, né, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, você apoiou, por exemplo, o João Sacconi quando ele fez uma matéria com a minha esposa. João Sacconi se passou por uma pessoa doente, fez um contrato com a minha esposa de 5 sessões de psicologia e, no final, falou para ela, olha, eu queria te falar o seguinte, eu sou jornalista, eu não sou uma pessoa que precisa de uma ajuda, uma assistência psicológica, amanhã eu vou publicar tudo que a gente falou na revista Época. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Você defendeu essa pessoa. Então não dá agora para você ter um duplo grau moral, um duplo padrão moral, para vir aqui querer jogar na minha cara um monte de fatos que eu não sei, de repente até aconteceram, tá, Demônio? Não, aconteceram de fato. Não resultaram em absolutamente nada. Você continua no Brasil, eu não posso voltar, eu não posso ver meu pai, eu não posso me comunicar com meu pai. Só a título de informação, eu tive que sair do Brasil por 2 meses também. Essa livre está fechado
Deputado. E você querer comparar essas situações, Demori, Deputado, peca muito na questão da proporcionalidade. A título de informação, eu andei com segurança durante 4 anos por conta de tudo isso que eu relatei. Eu tive que tirar a minha família do país. Tive que tirar a minha família do país por 2 meses também durante as eleições de 22. Só para pontuar aqui, né? Eduardo, E também para pontuar também, Lula também pediu também Demori, do jornalista. Não sei se vocês lembram disso. Meu pai foi esfaqueado. Eu também ando com segurança. E não concordo com nada disso, viu, você não deputado? Deveria tirar sua família do país. Eu acho que você não deveria andar com segurança, mas o país que a gente está vivendo hoje, lamentavelmente, está seguindo para essa linha. Eu só estou destacando aqui que, para o lado de cá do balcão, as coisas têm sido, no patamar da realidade, muito mais agressivas. Não dá para você comparar essas situações com o que a gente está sofrendo, mas tudo bem. Eu queria acrescentar uma coisa. Não, só para pontuar aí também que ser muito direto na minha resposta ao Demori. Demori. É Demori ou Demori? Acho que nenhum veículo de imprensa deve ser fechado em hipótese nenhuma, tá? Inclusive, eu sou um enorme admirador do Glenn Greenwald. Já era um enorme admirador quando ninguém na direita brasileira gostava dele. Tenho uma boa relação com ele. Fui enorme fã da série publicada pelo Intercept sobre a Vaza Jato. Acho que foi muito importante expor aquilo que havia acontecendo, aquilo que estava acontecendo no país. E acho que eu não vi a declaração do Jordi, acho que o Jordi é um grande deputado, não vi a declaração dele. Se fez uma declaração desse tipo, é infeliz. Como qualquer declaração de qualquer líder sobre fechamento de veículo de imprensa. A liberdade de imprensa é uma liberdade fundamental para o funcionamento de qualquer sociedade. Então, esse é um ponto, acho que a gente tem um ponto de convergência. A gente tem vários pontos de convergência que não estão sendo explorados aqui. Inclusive, eu fui um grande defensor do Lula livre, de tão amante do devido processo legal que eu sou. Agora, vamos, como o Eduardo Bolsonaro disse, aos fatos. Nós tivemos o governo Jair Bolsonaro, e Jair Bolsonaro teve, há levantamentos a esse respeito, não tenho aqui, mas a maior campanha de notícias negativa que qualquer presidente teve na história do Brasil. O presidente Bolsonaro foi caluniado, foi difamado, notícias que depois se comprovavam falsas. Era um festival de um verdadeiro assassinato à reputação. Nós não tivemos nenhum jornalista preso, nenhum jornalista com seu passaporte cancelado, nenhum jornalista exilado, e todas as notícias funcionavam, nenhuma emissora fechada em momento algum. Eu, por exemplo, sou uma pessoa super favorável ao fechamento da Rede Globo. Não pelo governo, pelas pessoas, que parem de assistir a Rede Globo imediatamente e que não haja audiência e que aí ela, sem verba pública e sem audiência, seja obrigada a fechar as portas ou fazer bom jornalismo. Agora, nós temos fatos. No Brasil, você tem Rodrigo Constantino, jornalista premiado, livros publicados, já passou por todas as emissoras que você pode imaginar. Rodrigo Constantino está como? Há 2 anos e 7 meses, sem acusação de crime nenhum, com tratamento de câncer, exilado nos Estados Unidos, sem poder visitar a própria pátria, com contas bloqueadas, redes sociais bloqueadas e por aí vai. O meu caso é absolutamente análogo ao do Constantino. Nunca recebi uma comunicação formal do governo brasileiro. Você tem o Guilherme Fiuza, cara. Guilherme Fiuza. Guilherme Fiuza é um dos grandes autores do Brasil, um intelectual. Cadê o Guilherme Fiuza? Foi objeto de medidas análogas. Alan dos Santos, mesma coisa, pior, pedido de prisão, passou um tempão sem poder ver a própria filha. Oswaldo Eustáquio, que eu brinco de chamar de Oswaldo Escroque, porque, na minha opinião, faz o jornalismo mais rasteiro e de pior qualidade, não vale nada. Ainda assim, defendo os direitos dele como liberdade de imprensa. Fato. Você tem... Eu posso continuar aqui, tem uma lista enorme de jornalistas perseguidos ou objetos que basta para alguns, você não precisa ser perseguido, basta ser chamado para depor. Vou dar um exemplo aqui. Fernão Lara Mesquita. Alguém acha o Fernão Lara Mesquita um jornalista extremista? Pois é, Fernão Lara Mesquita tendo que dar explicação na Polícia Federal sobre coisas que ele publica. Ou outro, Vilela sabe, foi competidor dele aqui há um tempo, inclusive lançou esse negócio, Monark. Alguém pode achar que o Monark é um extremista radical que vai quebrar tudo, uma ameaça à democracia? Porra, se tua democracia não sobrevive a um gordinho maconheiro falando tolice na internet, ele emagreceu, é sinal que tua democracia não está muito bem de saúde. Mas continua maconheiro. Você tem... o Vilela pode falar o que ele quiser.